Amados irmãos, a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Nesse momento, vamos dar início a um ciclo de formações do Ministério de Formação da Renovação Carismática Católica na Diocese de Bom Jesus do Tupé e Piauí. Eu me chamo Luan, sou do Grupo de Oração Adoradores de Deus da cidade de Cristino Castro, desta Diocese de Bom Jesus, e nós vamos falar sobre o exercício dos carismas. Os carismas na Igreja é uma prática bem antiga, né? Porque a igreja desde o princípio foi uma igreja carismática, foi uma igreja movida pelo impulso do Espírito Santo, e nós também somos convidados a nos deixar mover pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na história da igreja, ele se manifesta desde os apóstolos com Cristo até os dias atuais. Vários santos da nossa igreja, como nesse ano a renovação carismática, também mostra a cada um de nós Santa Miriam de Jesus crucificado, que é uma árabe, uma mulher cheia do Espírito Santo, porque, como diz Helena Guerra, devemos clamar a todo instante o Espírito Santo. E, meus irmãos, a graça do Espírito Santo é para toda a igreja, para cada um de nós e também para você, que, que se faz membro ou que é convidado em um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. A renovação carismática, enquanto expressão de fé da Igreja, ela caminha em unidade com Deus, com o próprio Espírito Santo, para levar o povo de Deus à cultura de Pentecostes. A cultura de Pentecostes, ela vem totalmente atrelada a tudo que nós temos, né? À Santa Igreja, aos Santos Padres, aos Apóstolos de Jesus, aqueles que nos trouxeram uma mensagem de salvação, uma mensagem crucial de ressurreição. O exercício dos carismas ele é fundamental dentro da reunião de oração porque nós somos convidados por Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, a nos colocarmos inteiramente nas mãos dele. Meus irmãos, quando nós falamos de carisma na história da igreja, nós falamos de todo um tempo permanente de graça em que o próprio Espírito Santo toma posse de cada um de nós. Esse tempo de graça em que o Espírito Santo nos toma é o tempo em que nós vivemos também nos dias atuais. Os carismas eles devem ser exercidos dentro do grupo de oração como forma de expressão viva, como agir de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo, ele não deixou de agir dentro da sua casa, não deixou de agir dentro do seu grupo de oração. O seu grupo de oração ele é espaço vivo do Espírito Santo. Ele é lugar de exercício carismático. Ele é lugar perene de Pentecostes. Quando nós fazemos o crisma, nós somos levados a estudar os dons infusos do Espírito Santo. Os dons infusos do Espírito Santo são aqueles que já estão dentro de nós. E os dons efusos são aqueles que vão para fora, que ecoam para fora. É a própria graça do Espírito Santo colocada para fora, a serviço do outro, a serviço da igreja, pela edificação do reino de Deus, né? E a igreja vai falar sobre isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2003, quando o Santo Padre vai dizer: seja qual for o caráter, às vezes extraordinário como o dom dos milagres ou o dom das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Meus irmãos, os dons, eles são feitos para a edificação da Igreja. Eles nasceram por graça de Deus, por benefício do Espírito Santo, para que nós possamos exercê-los dentro do grupo de oração, dentro da nossa igreja, a Igreja de Jesus. E por diversas vezes nós nos questionamos de como exercer os carismas dentro do grupo de oração. São Paulo vai nos ensinar lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios que os dons eles devem ser exercidos de forma ordenada, de forma a fazer a igreja
a entrar dentro de um ciclo que ela esteja em unidade, em união. Os dons, eles devem aspirar e devem nos levar à virtude do próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, como graça carismática, ele é muito motivador e impulsionador dessa graça que nós obtemos. Vale dizer, meus irmãos, que a graça do Espírito Santo ela está presente desde o princípio da Igreja até os dias atuais. A renovação carismática é esse movimento que é levado pelo impulso do Espírito Santo para o exercício dos carismas. E muitas vezes nós nos perguntamos como saber se esse dom vem de Deus, se essa graça ela é humana, ou se essa graça vem do próprio Espírito Santo, ou se aquilo vem do nosso humano, quando aquilo vem do demônio. Né? Nós nos questionamos muito isso. A graça ela é de Deus, meus irmãos, quando ela nos traz a paz, quando ela nos leva a uma profunda intimidade com Deus. Ela é humana quando ela não traz paz, quando ela não edifica a comunidade, quando ela não nos leva ao encontro pessoal com Jesus. O batismo no Espírito Santo, ele serve para nos colocar na órbita da graça, no espaço próprio de Jesus. E nós precisamos entender isso, que o batismo no Espírito Santo, que essa graça santificante de exercício carismático, essa forma que nós temos de exercer os carismas, de aprofundar os dons efusos, ela serve para que nós cresçamos na nossa fé, para que nós possamos melhor servir a Igreja de Deus, para que nós possamos estar ao encontro do Senhor. Meus irmãos, quando nós professamos a nossa fé e renovamos essa profissão de fé no sacramento do Crisma, nós recebemos ali os dons infusos, quando o Senhor confirma o nosso batismo primeiro, batismo nas águas, né? Batismo por imersão, e essa graça batismal, ela é o que nós precisamos. A graça do derramamento do Espírito. Quando nós recebemos os dons efusos, nós somos mergulhados numa graça nova, numa graça que nos faz ser propagadores da cultura de Pentecostes. Muitas vezes nós somos surpreendidos quando chegamos à primeira vez numa reunião de oração da renovação carismática em que os irmãos estão lá de braços levantados nessa potência do Espírito Santo, exercendo o carisma do dom das línguas, da oração em línguas, do falar em línguas e da interpretação das línguas. Quando nós vemos como que as pessoas se manifestam durante a reunião de oração, as proclamações como elas são feitas, né? Nós somos chamados a entender tudo isso na diversidade do amor de Deus, na diversidade, na profundidade daquilo que o próprio Espírito Santo nos traz. No grupo de oração nós vemos ainda a manifestação carismática do dom da profecia. Nós podemos lembrar de um ato profético que foi feito por um grande precursor do nosso movimento no Brasil, Monsenhor Jonas Abib, que quando chegou a Fortaleza, Ceará, em oração o Senhor deu a ele uma profecia que aquele estado seria o estado nascedouro de novas comunidades para a igreja. E de fato essa profecia se cumpriu. O Senhor realizou a profecia dada ao Monsenhor Jonas, e Fortaleza hoje é uma das mães de várias comunidades, como por exemplo a comunidade Doce Mãe de Deus, a comunidade Face de Cristo, a comunidade Shalom e tantas outras comunidades co-irmãs do nosso movimento, que trabalham e estão unidas pelo Caris no Brasil e no mundo, porque o Espírito Santo suscitou para a igreja essa realidade que é o exercício carismático, que é o desenvolver e o se despojar de si mesmo e se lançar nas mãos do Espírito Santo. E o que é preciso para ter os carismas? É preciso entregar-se, é preciso pedir, é preciso clamar o poder do Espírito Santo. E por isso, meu irmão e minha irmã, não perca tempo. Procure um grupo de oração.
Permaneça firme no seu grupo de oração. Esteja atento àquilo que o próprio Senhor te chamou, que foi a fidelidade para com Deus, que foi para estar junto de Deus. E o Espírito Santo ele te traz essa graça, que é o mover do Espírito. O Espírito Santo que pega Pedro, um pescador de peixes, e transforma ele no maior chefe da história da igreja, que é o pontificado. Né? Dá ele essa graça de ser pontífice da igreja de Cristo. O Espírito Santo é aquele que transforma mulheres como a samaritana, que era uma mulher que vivia da prostituição, como Cristo revela lá em João capítulo 4. O Espírito Santo é aquele que vai moldando realidades e que vai moldando estruturas e vai mudando essas estruturas. E nós somos convidados a praticar os carismas dentro dessa realidade que o Senhor nos dá. E, meus irmãos, o exercício dos carismas é uma graça profunda e abundante na história da igreja. O Espírito Santo é aquele que transforma realidades e que muda pensamentos, que prescruta corações. Outra indagação que sempre nos é feita é por que ninguém entende o dom das línguas? Né? É uma pergunta muito ativa no meio de nós. E essa pergunta é respondida em Romanos 8:23, quando São Paulo diz outro sim, o Espírito vem ao auxílio da nossa fraqueza com gemidos inexplicáveis, aquilo que o homem não pode explicar. Né? E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 14, no versículo 2, vai dizer que aquele que fala em línguas não fala aos homens, que não são capazes de entender, mas fala a Deus, que é capaz de entender e de prescrutar os corações, de entender aquilo que está no nosso coração. Por isso eu convido você, entregue-se ao Espírito Santo, dê-se inteiramente nas mãos de Jesus e permita que a graça do batismo no Espírito Santo esteja sendo derramada sobre você nessa hora em que nos assiste. Que o exercício dos carismas na história da igreja ele continue sendo abundante a começar de você. Porque todos os dias é dia de clamarmos o Espírito Santo, de chamarmos o Senhor Jesus para junto de nós, para estarmos obedientes à sua palavra. Enquanto lá em Isaías, no capítulo 11, nós vemos os dons infusos, aqueles dons que estão dentro de nós, dom da inteligência, da fortaleza, do conselho, do temor de Deus, da piedade. Lá em 1 Coríntios 12, São Paulo nos fala dos dons efusos, aqueles dons que nos fazem presentes quando nós somos batizados no Espírito Santo. Eles se fazem presentes em nós. E esses dons é para a edificação da própria igreja, para a edificação nossa. Porque a igreja inteira é impactada com o poder do Espírito Santo. E Deus ele quer impactar o teu coração. Permita que Deus entre no teu coração e que Ele faça morada em você. Essa graça do Espírito Santo não ficou, meus irmãos, no passado. Ela não é para uma geração seleta. Ela não é só para os apóstolos. Mas ela é para mim e é para você. Por isso nós precisamos tomar posse dessa palavra. Precisamos exercer os carismas como a igreja primitiva o fazia. Como os pais da igreja o exerceram. Sobre isso eu indico para aqueles que quiserem aprofundar na sua leitura o livro do Ícris, Batismo no Espírito Santo, que foi preparado aqui no Brasil pela Reflexão Teológica. Né? E esse livro é um livro muito profundo que vai mostrar para nós como no princípio da igreja, o batismo no Espírito Santo, o exercício dos carismas, ele sempre foi presente. Em meio a toda a igreja. Na vida dos santos da nossa igreja. Todos eles tinham os carismas de cura, de milagres, de bilocação. Né? O discernimento dos espíritos para discernir nas diversas situações em que eles se encontravam. E, meus irmãos, é tempo como renovação carismática, como filho de Deus que me assiste. Você que talvez não é de um grupo de oração, mas que sente dentro de si um desejo muito grande e essa fé expectante de mais, de pedir mais, de estar junto de Deus. Jesus ele quer estar dentro de você. Tome posse disso. Esteja junto do Senhor.
E quando a igreja, lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2003, ela vai dizer que os carismas, eles são uma graça extraordinária. É Deus agindo no meio de nós. É Deus colocando-se em nosso meio. Por isso eu convido você nesse momento a se entregar sob o poderio do Espírito Santo. E eu quero, Senhor Jesus, que essas pessoas que nos assistem agora se sintam tocadas pelo mover do Espírito, se sintam atraídas por essa graça expectante, pelo exercício dos carismas nas suas vidas. Senhor Jesus, nós queremos entregar o nosso coração e a nossa vida, tudo inteiramente a Ti. Toma posse, Senhor, do nosso coração e dá-nos sede da Tua. Jesus, reaviva os dons de Deus que são colocados dentro de nós. Reinflama, Senhor, reinflama a chama de amor que se move no nosso coração. E eu te peço, Espírito Santo, como Tu vieste sobre a igreja primitiva, como Tu vieste sobre os discípulos e os apóstolos, no cenáculo de Jerusalém. Toca sobre nós. Toca sobre nós, Espírito Santo, e vai nos dando essa motivação nova, essa vida nova, para que nós sejamos tomados pelo Teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, derramar sobre nós essa hora a sua graça. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o dom das línguas, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom de revelação, o dom da profecia, o dom da palavra de ciência. Espírito Santo, nós necessitamos da Tua graça inspiradora dentro de nós. Leva-nos, Espírito Santo, a conhecer os Teus desígnios. Leva-nos, Espírito Santo, a conhecer a Tua graça abundante dentro de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome.